Ministério Missão América, levando a palavra de Deus até você com as boas novas de paz e as boas novas de salvação. E hoje nós estaremos na 39ª Escola Bíblica Dominical, na nossa igreja itinerante, a nossa igreja virtual, que é interdenominacional, onde nós temos esse compromisso de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, sem estar expondo o nome de uma denominação. Não somos ecumenistas que misturamos as diversas religiões buscando um só Deus. Somos evangélicos que não estamos preocupados se é pentecostal, neopentecostal, fundamentalista, e assim sucessivamente, renovado, reformado, porque nós pregamos o evangelho independente da linha teológica, simplesmente aquele evangelho de Jesus Cristo, levando as boas novas de paz e salvação a todas as nações. E a temática que nós temos para hoje é tratando de assunto da morte, muito polêmico, contraditório, mas de fácil compreensão, porque há muitos que estão nessa utopia de ter uma nova oportunidade pós-morte, quando partir daqui. Então a nossa temática é: haverá uma segunda chance após morte? É algo que vamos tratar com esmero, com carinho, mostrando a luz da palavra de Deus, não a luz de uma igreja, de uma denominação, mas da palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada realmente diz sobre esse questionamento que fala alto dentro de muitas pessoas, de maneira que, de início, podemos classificar em 3 grupos distintos que apresentam opiniões diferentes, de variações diferenciadas. O primeiro grupo, aqueles que se enganam pensando que são salvos através das obras, das esmolas, da boa ação, e faz isso de maneira vazia, de maneira que não conduz à salvação. Isso é um dever, uma salvação, uma obrigação, digo melhor, de todos os salvos, de todos os que foram agraciados pelo poder de Jesus Cristo e querem andar em novidade de vida. Então, não somos salvos através dessas obras que são impostas dentro das religiões. Em segundo lugar, temos aqueles que têm dúvida a respeito da salvação, mas persistem ficar na mesmice espiritual, na mesmice religiosa, sempre pecando, repetindo assim esse ciclo vicioso. Não tem uma posição certa, uma posição definida na questão da salvação, e por outro lado, a vida continua no pecado. E o último grupo que estaremos fazendo a narrativa, que é o pequeno grupo que anda segundo a palavra de Deus, sentindo a salvação, dando ênfase ao próprio Jesus quando falou: são muitos chamados e poucos escolhidos. Ele também vaticinou dizendo: vinde, meu pequeno rebanho, que o Pai vos agradou em vos dar o reino dos céus. Então, o número de salvos, o número dos que vão conseguir o gozo da salvação é bem pequeno em relação à humanidade. Mas isso não quer dizer que você não esteja dentro desse grupo. A proposta é para todos, é tanto que o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse todo é abrangível, extensivo, e lhe coloca dentro dessa demanda. Agora compete a você entrar ou não, permanecer ou não como salvo. Porém, os falsos líderes religiosos, o religioso, ensinam todos os tipos de heresias, afirmando que Deus quer somente o coração do homem, pois são mensageiros do diabo, lutando exaustivamente para levar a maior parte de número de pessoas para a condenação eterna. E de início, nós costumamos dizer
diante de uma citação como essa, que Deus não é açougueiro para estar cortando o coração, se deliciando. Nem Deus é cardiologista para querer o coração, para querer tratar o coração. Deus quer o seu corpo todo, corpo, alma e espírito, essa tríade humana, essa tricotomia humana. Embora muitas denominações falem que é uma dicotomia, que é corpo e alma, nós respeitamos as diversas interpretações teológicas, portanto que haja uma essência espiritual e uma essência carnal, uma natureza espiritual e a carnal. Porque os verdadeiros anunciadores de Deus, os verdadeiros pastores, os cristãos que vivem a fé imaculada na doutrina primitiva, são os verdadeiros anunciadores da palavra de Deus, que instruem com muito esmero, com muito carinho e autoridade, que somente Jesus Cristo é o que salva os pecadores, uma vez que existe a Bíblia Sagrada à disposição e é explícita em todas as passagens que tratam desse assunto, mostrando acirradamente que só existe Jesus como o único Salvador da humanidade. E em outra dimensão ensina também que o diabo, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele também vai trabalhar para tomar a salvação do homem. Então, dentro dessa temática, haverá uma segunda chance após morte. Vamos ver um versículo que corrobora essa nossa pequena aula bíblica, mostrando que tem que haver um compromisso, tem que haver um acordo bilateral nas duas partes, entre criatura e criador, criador e criatura, levando a dimensão da salvação, levando a uma proposta diferenciada. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que traz a seguinte citação: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Visto que com o teu coração se crê para a justiça, e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Então observe que o cerco começa a apertar, começa a haver um ajuste de conduta espiritual, exigindo compromissos como confessar com a boca publicamente à humanidade que Jesus é o Senhor, que ressuscitou dentre os mortos. Não é só dizer que é o Senhor, tem a convicção que Ele ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. Aí vejo com o coração se crê. Então, costuma-se dizer que a boca fala o que o coração está cheio, talvez baseado nisso aqui. Se uma pessoa tem vida com Jesus Cristo, ele vai ter alegria, vai ter o prazer de todo momento estar falando, professando a palavra de Deus. Se a pessoa estiver envolvida com as questões de esportes, com questões de políticas, que não é pecado, é apenas uma condição humana, todo momento ele vai estar falando sobre aquilo. Assim como se estiver envolvido com coisas hediondas, coisas que separam de Deus. Então, todo momento vai estar falando sobre aquela temática. Porém, dentro dessa especificação, confessar o Senhor Jesus, teu coração crê para a justiça e tua boca faz confissão para a salvação, nós abrimos um precedente, já que tocamos nas questões políticas, e percebemos que até aqui na face da terra existem situações, condições, que o homem tem que se posicionar. Alguém, quando tem um compromisso, assumir algo com um determinado partido, ele vai vestir a camisa, vai falar sobre aquilo, ele vai ter que professar que pertence a uma determinada linha, ideologia. Não tem como ficar em cima do muro, ele tem que se posicionar. Então eu quero dizer uma coisa: se no reino dos homens, no reino material, existe esse compromisso, essa chamada
para que o ser humano se posicione, tome ali as suas devidas escolhas e diga que pertence a alguém. Imagine no reino de Deus, que é algo espiritual, algo que transcende para a vida eterna. Então, notoriamente percebemos que o poder da salvação compete a Jesus Cristo, voltando à nossa linha teológica. Mas é imprescindível a participação do homem, o aceitando como único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, como aquele que ressuscitou dentre os mortos, como diz a Bíblia. Então, o que vai determinar a salvação do homem, a eternidade do ser humano, é exatamente essa escolha, essa percepção para um novo olhar espiritual, para uma nova dimensão, transcendendo mudanças comportamentais relacionadas à área espiritual, à área do reino de Deus. A prova é que temos outra grande citação no livro de Atos dos Apóstolos, que enfatiza a graça de Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho, mas dentro do mesmo contexto acima citado, mostrando que existe esse acordo agora unilateral em uma só área que se encontra de Jesus como Salvador e o homem como pecador, o homem como criatura, como pecador, precisando da intervenção, precisando da ação de um Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte: a eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ora, se houve a necessidade, se houve a exposição dos apóstolos fazer essa afirmação, é porque ali permeava, ali havia crenças em outras coisas que iremos destacar mais na frente, fé em outros âmbitos que não tinha relação com Jesus Cristo. Observe que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, é uma promessa sobre aqueles que aceitam Jesus, no qual Deus assume esse compromisso de transladar, de abranger a casa, vai falando a cada uma pessoa, até elas se tornarem salvas evangélicas da pessoa de Cristo. Então perceba, numa casa que muitas vezes não tem um cristão evangélico, uma seita, o mais novo, o mais velho, às vezes o chefe da família, às vezes a mãe. E com o passar do tempo, começa a haver uma ascensão espiritual, o outro aceita. Em pouco tempo nós temos uma comunidade, uma família evangélica. Cumprindo-se aqui o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Em nenhum momento a citação, a menor demonstração que existem outras formas pela qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Agora, os falsos pregadores ocultam essa verdade absoluta que é Jesus Cristo, para manter os homens reféns das suas chantagens espirituais, das suas vantagens financeiras, tirando proveito em todos os sentidos, porque se apresentam como representantes de Deus na face da terra. Observe, toda heresia, toda má-fé, toda perversão espiritual, ela nasce a partir do momento em que o homem se intitula, se julga como representante de Deus, como apóstolo de Deus. De forma alguma, só houve um Jesus Cristo, esse realmente foi um embaixador celestial, foi o único que passou autoridade para que nós pregássemos o evangelho, para que nós vivêssemos o evangelho, fôssemos evangélicos. Mas temos que compreender que a vida eterna é uma exclusividade para os que creem em Jesus Cristo, que vivem em Jesus Cristo, que andam em novidade de vida.
que promove frutos dignos de arrependimento. Não pode haver um evangelho se não tem poder, se não tem salvação. Perceba que nas religiões, nas fés profanas do mundo, eles fazem aquelas festas, aqueles banquetes, vivem a liturgia, mas não há mudança, não há transformação, não há ênfase de Jesus como o único e soberano Senhor da vida. De forma alguma, não existe isso lá. Por quê? Porque coloca elementos, implementam modelos de coisas, de objetos, de doutrinas que não tinha para o bíblico. Por mais que uma pessoa tenha sido boa durante toda a sua vida, ela não conseguirá ser salva. Porque, como falei, não são por obras humanas, não é mediante o que estamos promovendo, o que estamos fazendo. São eventos que suprimem todo ensinamento da Bíblia, que tem inspiração herética, fundamentadas no inferno, que afirmam a segunda condição de salvação, através de outros mortais, com liturgias, com cultos, com solenidades, com missas de 7 dias, de primeiro aniversário, com condições de salvação através de doutrinas, de catálogos de santos, que não tenha para o bíblico, não passa de ensinamentos de homens inspirados por Satanás. Por que isso acontece? Porque o inimigo, Satanás, veio roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Então, a maior prova, a maior veracidade desse contexto que estamos falando para você, é que se houvesse uma segunda chance de salvação, pós-vida, porque as pessoas não estavam seguindo a Jesus Cristo, não seria necessário, não seria imprescindível, não estaria fundamentada a salvação através de Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que ele é mediador de uma nova e eterna aliança. Ele foi que nos deu livre acesso ao trono da graça do Pai. Então as pessoas se enganam porque querem, a Bíblia é clara e explícita, mas como um pecador, alguém que está aí numa situação deplorável diante de Deus, tenta diminuir o impacto da sua condenação, tenta relevar as suas inclinações carnais, ele vai dizer que o outro é salvo. Aí vem aquela velha filosofia: uma mentira dita muitas vezes pode tornar-se verdade, ou uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Isso não passa de um engodo de uma mentira. O diabo é o pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Diz a palavra de Deus, ele foi homicida desde o princípio, foi destruidor desde o princípio. Então, mentira jamais pode mudar o seu conteúdo, a sua consistência. Então, quem chegar aí com alguma liturgia, alguma maneira milagrosa, sacrossanta de salvação, que não seja através da salvação em Jesus Cristo, a aceitação, como vimos aqui em Romano, no princípio do nosso estudo, vai estar nos enganando. Porque todo incrédulo, todo pecador, todo demagogo, todo pervertido, busca intercessores além da vida. Por quê? Porque não tem moral, não tem consistência de apresentar-se a Deus. O maior exemplo que podemos citar acontece no caso de uns irmãos que, por engano, por falta de conhecimento teológico, por falta de conteúdo bíblico, diz que Maria, mãe de Jesus, teve o grande privilégio de trazê-la ao mundo. Isso é verdade, mas é uma obra do Espírito Santo. Não é
uma obra de homem, não foi por ela. Até aí tudo bem, mas diz que ela não tem o pecado original. Aí diz mesmo assim: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O único ser que foi concebido sem pecado foi Jesus Cristo, obra do Espírito Santo, como falei a princípio. Mas se a gente olhar os relatos bíblicos, históricos, Maria foi filha de Joaquim e Ana, que tiveram um ato sexual, que não é pecado, mas nós trazemos o pecado original. Entenda bem, sexo não é pecado do casamento, mas nós trazemos o pecado original. Então, ela nascida ali, através desse ato, que acontece com todos os demais, ela não pode ser intercessora. Ora, se pudesse, Jesus não teria morrido. Foi ele que morreu ao Calvário, foi ele que ressuscitou ao terceiro dia. Então não tem a menor condição de salvar ninguém, nem a si mesmo, nem muito menos os pecadores. Podemos ler da Gênesis ao Apocalipse, não existe sequer um versículo que fale a existência de outro Salvador, de outra Salvadora. Porque se fosse dessa maneira, não seria necessário a morte de Jesus Cristo. É tanto que no livro da Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala do nascimento de Jesus, de Maria. Através de Maria diz, de Eva, né? De ti nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente e essa o ferirá no calcanhar. O que é que a Bíblia diz? Que de Maria nasceria um homem, um varão, que pisaria a cabeça de Satanás, e Satanás lhe feriria no calcanhar. A cobra morde no calcanhar normalmente. Talvez você diga, mas a cobra nunca mordeu Cristo. Vamos entender a Bíblia. Jesus pisou a cabeça de Satanás, e Satanás feriu ele na cruz do Calvário. Não feriu ele na cabeça, não feriu ele no tronco, nem nas partes inferiores, porém na mais profunda, na mais abaixo do calcanhar. Não deixa de ter sido um ferimento, não deixa de ter sido um vitupério, uma dor, que foi necessário para nos salvar. Vejamos o versículo que traz agora a narrativa de Maria precisando de um Salvador, ela não como Salvadora. Observe que ela esperava a salvação, e como ela tinha comunhão com Deus, sabia que aquele evento em um determinado momento aconteceria. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, Deus é Cristo, Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, é Cristo, é tudo. A Trindade é uma só. Então ela diz, a minha alma está engrandecida no Senhor. O meu espírito se alegra no meu Salvador. Ela disse, o meu espírito não se alegra por ser salvadora, por ser medianeira. E sim, Jesus, como eu disse, mediador de uma nova e eterna aliança. Podemos ver outra grande citação que corrobora o poder de Jesus Cristo no plano da salvação. Evento que não pode ser atribuído a nenhuma outra pessoa, nenhuma outra criatura, que seja anjo, que seja tronos, domínios, principados, que seja potestades, que seja soberanias. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: tudo o que o meu pai dá, virá a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Tudo que meu pai me dá, virá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, nós temos aqui o próprio Deus oferecendo a humanidade a Jesus Cristo, cumprindo-se aquilo que falamos no princípio, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele deu a Jesus Cristo, que deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe que é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E Jesus aqui faz essa autoafirmação: tudo que o meu Pai me dá, virá a mim. Então só vai a Jesus Cristo. Quem é Jesus de Jesus? Motivo pelo qual, a princípio, eu falei, poucos são os que galgam da salvação, não porque o céu seja pequeno, mas porque a maioria gosta do pecado, a maioria gosta de viver uma vida longe do Evangelho, longe da paz, romantizando com o diabo, vivendo em função de Satanás. Então, devemos tomar plena consciência do que a morte física, ela é definitiva para o âmbito espiritual, e não existe a menor possibilidade de voltarmos novamente, de reencarnar, para sair dessa situação eterna, que seja da condenação, dessa salvação eterna. Se nós conseguíssemos reencarnar, se isso fosse uma verdade, o mundo seria bem melhor, porque segundo a doutrina da reencarnação, vai pagar o karma. Alguém que matou no passado vai pagar aquele karma, vai voltar a ser assassinado para compreender aquela situação, pagar a sua dívida. Alguém que roubou no passado vem agora ser roubado. Alguém que adulterou no passado vem agora para ser traído. Não existe a menor possibilidade, vamos ver isso à luz da Bíblia. E se por acaso isso acontecesse, com certeza a humanidade seria melhor. Por que seria melhor? Porque ao longo de tantos anos, de tantas histórias, de tantas mudanças, as pessoas teriam evoluído. Vamos para 6.000 anos de história bíblica na face da terra. E a humanidade caminha de mal a pior. Está pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Pior do que Caim e Adão nos assassinatos, nos homicídios. Pior do que aquelas nações primórdias da Bíblia que fazia tantas atrocidades, até mesmo em nome de Deus, quando Deus não havia ordenado aquilo. Era para termos evoluído, mas pelo contrário, decrescemos, caímos, entramos em colapso espiritual, entramos em colapsos geofísicos. E o mal está aí. A prova que não há reencarnação. Vamos ler a Bíblia. Não vamos falar apenas as questões de maneira aberta, mas lendo a Bíblia. Se não tiver amparo bíblico, se não tiver arraigado, se não estiver ligado na palavra de Deus, não faz o menor sentido. Então vejamos, Hebreus 9, 27. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então observe que não vai morrer 2, 3, 4. É um homem ordenado morrer uma só vez. Isso refere ao plano físico. E depois disso vem juízo. O que é juízo? A prestação de contas das obras que fizemos, que tenham sido boas, que tenham sido má, que tenham sido certa, errada. Vamos estar perante a Deus, dando conta de nossos atos, das nossas ações, de como agimos no campo social, espiritual, família, para através disso aí ser o quê? Galardoado, glorificado, ou sermos destituídos da glória eterna de Deus. Agora tem uma palavra que é um pouco complexa, as pessoas confundem, que é ressurreição. O que é ressurreição? Você está morto na sepultura, após o arrebatamento Jesus virá. Diz que os corpos se levantarão, se apresentarão a Deus, os que tiverem sido jazido nos mares, na terra, no deserto, no fogo. Vamos voltar com a mesma entidade espiritual, com o mesmo QI, embora lá tenhamos a questão espiritual, não é mais carnal. A mesma personalidade, embora com um novo nome. E nos apresentaremos diante de Deus a mesma pessoa.
Não nasci em outro corpo, com outro nome, reencarnado. Espiritual virou carne. Não tem mais como voltar à situação da carne. Não tem mais como entrar nesse corpo. É tanto que Paulo diz: quando esse corpo corruptível for coberto de incorruptibilidade, aí sim veremos como ele é. Quando esse corpo decaído, esse corpo depreciado, tomado por inclinações, por demandas, por perversões humanas, for coberto de corruptibilidade, de um senso espiritual, de um padrão além da nossa consciência, da nossa imaginação, do nosso poder de interpretar dentro da imensurabilidade de Deus. Uma métrica que a mente humana não pode sondar. Incorruptibilidade espiritual. Não haverá mais esses desejos, não haverá mais essas inclinações, não haverá mais esse processo delineativo que cai, levanta, peca perdão, vive nesse processo, esse ciclo vicioso carnal, de forma alguma. Então isso aí não é reencarnação, é ressurreição. E para terminar, a nossa escola bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, para você que pensa que Deus tem um prazer em sentenciar, que Deus é cruel, que Deus não dá oportunidade, de forma alguma. Se quisermos entender um pouco mais sobre o amor de Deus, vamos ver o que aconteceu com Lucifer. Ele pecou, procrastinou contra Deus, não teve oportunidade, foi sentenciado. Ali houve um processo que em uma outra escola bíblica estaremos falando sobre isso. Mas o homem, quando pecou, quando caiu, houve logo o quê? O proto-evangelho, a promessa de um evangelho. De ti nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Aí você vai dizer, e por quê não teve essa oportunidade para Lucifer? Vamos falar ligeiramente, que isso cabe uma aula mais específica. Mas para você entender que não foi falta de misericórdia. Lucifer em si, ele criou ódio, inveja de Deus. Eu subirei acima da congregação, diz a palavra de Deus, assentarei no trono de Deus e serei como Deus, que usurpar, queria tomar o trono de Deus. Volição peculiar, vontade própria, denotação cognitiva maliciosa, vontade em si mesmo. Quando foi na vez do homem, ele foi induzido, foi embriagado, foi seduzido por Lucifer, enganou, como tu vai ser como Deus? E nós estamos aí, o pecado, vamos, quer dizer, recebemos influência de terceiro, por isso que Deus deu essa oportunidade. Aí diz o livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho, viva, convertei-vos dos vossos caminhos, por que razão morrereis? Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Observe que parece uma redundância, né? Converta-se, convertei-vos. 3 vezes, usando o mesmo verbo, usando a mesma expressão bíblica, o verbo aqui voltado à palavra, não aos tempos. Convertei-vos, usando essa frase, essa expressão bíblica. Por quê? Porque é importante se converter. Converter é mudar, é buscar, é transformar. Vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morreis, ó casa de Israel?
Então não existe, a morte aqui não trata só da morte física, mas trata da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É separação de Deus, separação eterna de Deus. Morte física, o corpo toma a sepultura, mas na frente ele volta com o corpo incorruptível, a ressurreição. E a morte espiritual, o homem está separado para sempre de Deus. Então existem esses dois padrões da morte: morte física e morte espiritual. Então, por que você não vai morrer, Israel? Por que não morre? Porque mesmo que tome a sepultura, vai estar diante de Deus. Nós somos seres estritamente espirituais. Quando nós vimos ao mundo, quando nós entramos no mundo, já sabemos que nossa vida vai ser 70, 80, 100, talvez canseira, cansaço e fadiga do presente. Então temos a consciência que morremos. Todos os dias vamos ver amigos, familiares, estranhos morrendo. Então já somos condicionados, já somos doutrinados a viver com a morte. Mas morte física, a morte espiritual é algo que transcende, vai além da nossa imaginação, vai além da nossa compreensão do quanto é deplorável, do quanto é vergonhoso, não é? O opróbrio, o quanto é humilhante ser separado de Deus para viver em escuridão, em trevas, em sofrimento com o diabo e as suas hostes espirituais. Então esse não é o desejo que Deus tem para conosco. O desejo é que todos vivam e vivam com abundância. Então, respondendo todo esse traçado de palavras, toda essa expressão, onde nós iniciamos, haverá uma segunda chance pós-morte? Não. Hebreus 9, 27. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, que Deus abençoe a vocês rica e abundantemente, que derrame graça, que derrame amor e muita expressão de vida na sua existência. Então, um final de semana abençoado, uma semana na presença de Deus, lembrando que hoje nós temos culto em todas as igrejas genuinamente evangélicas, igrejas que apresentam o evangelho, igrejas que tenham história, que tenham consistência espiritual. Sinta-se convidado a fazer parte desses cultos e adorar a Deus em espírito e verdade.